Hoje nós vamos falar sobre Jeremias 31, se você trouxe a Bíblia e quiser acompanhar. Jeremias 31, no versículo 26, diz o seguinte: nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Então você veja que o profeta fala que ele despertou e teve um sono doce. A pergunta é, quem nos dias atuais pode dizer assim, eu acordo assim, em paz, eu acordo feliz, eu acordo assim, poxa, que sono maravilhoso, que noite gostosa. Às vezes, quando tem uma noite assim, tem 10 ruins, 20 ruins, com pesadelo, com tristeza, às vezes nem sonha mais, porque a pessoa deita tão preocupada, tão perturbada, que ela prefere assim, eu prefiro morrer e ressuscitar de manhã, não quero nem saber de nada. Por quê? Porque existe essa força mundana, exterior, que tem agido para tirar da pessoa a paz, o sono doce, para tirar o sossego dela. E a força das trevas, os espíritos do mal, eles trabalham para tirar a paz da pessoa, começando dentro da mente dela. Você vê que tem pessoas que ela não tem muito problema fora, ou seja, ela não tem muita dívida, ela não tem muita situação difícil fora, mas dentro ela tem 1.000.000 de problemas. Tem pessoas que você vê assim, aparentemente a vida dela está resolvida, mas dentro dela está uma bagunça. Por quê? Porque ela não entende que esse sono doce não é você deitar e sonhar ganhando isso, ganhando aquilo, e sonhar feliz, rindo, tal. Não. O sono doce é você ter paz, é você deitar dizendo o seguinte, olha, Deus está comigo. O mundo está acabando, mas Deus está comigo. Isso é que a gente tem que ter. As pessoas pensam que ter Deus é não ter guerra. Bom, o nosso Deus é conhecido como Senhor de quê? Dos exércitos. Um Deus de exército, ele é Deus para quê? Para que tem exército? Exército é para guerrear, para proteger, para lutar. Então, quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente vai ter lutas e guerras. A diferença é que ele vai lutar com a gente. Quando a gente não tem Deus, a gente luta sozinho. E é uma luta injusta, porque o diabo, ele não trabalha só. Você pode ver que os demônios, eles nunca trabalham só. Nunca. Sempre tem, quando vem um monte, vem uma gangue inteira. Porque eles são covardes, eles não vêm sozinho. Eu vou só eu, não. Ele traz um monte, aí traz o que trabalha na vida sentimental, na família, na economia, na saúde, no pensamento. Então traz um monte de demônio para encerrar, para fechar a pessoa e dominar ela. Então quando ela não tem Deus no favor dela, do lado dela, quando ela não coloca Deus na batalha dela, o Senhor dos exércitos, a luta fica injusta, é como 7 contra 1. É como 10 contra 1, é 1.000 contra 1. Então por isso que quando nós chegamos até Deus e falamos, Deus, eu reconheço que isso aqui está mal, eu reconheço que isso aqui está errado, eu reconheço que isso aqui está me levando para longe do Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar, é que Deus entra. Esse doce sono, ele só vem quando você tem a consciência o quê? Tranquila. É quando você não tem nada que o diabo te acuse. Você pode não ter tudo o que você quer, mas se você é uma pessoa que vive uma vida com Deus, você deita em paz. Um exemplo, você deita tranquilo e dorme como uma criança. Por quê? Porque a consciência está tranquila. Você pode ter um problema grande lá fora, você pode estar enfrentando um inferno na família, no trabalho, na economia, mas quando você tem uma vida com Deus, você deita, você dorme em paz, você levanta no outro dia, Deus já começa a falar, olha, vai por aqui, vai para lá, ele vai começando a te guiar para você resolver esses problemas. Mas quando você não tem essa vida com Deus, você deita em perturbação e levanta em perturbado, pensando, meu Deus do céu, já amanheceu o dia, e agora? O que eu vou fazer primeiro? Para onde eu vou? Quem eu falo? Tal. Não tem paz, não tem paz. Porque assim como a pessoa deita e o diabo perturba ela na hora de deitar, ele perturba na hora de levantar. Ele faz a pessoa ter essa perturbação. Então não basta você ter uma igreja, não basta você ter uma fé, não basta você ter um conhecimento das escrituras sagradas, você precisa fazer o que Deus quer. E o primeiro passo, o passo mais curto da libertação, você sabe qual que é? Eu vou dizer para você, arrependimento. Você quer se libertar? Você quer vencer o diabo? Você tem que se arrepender.
Você tem que se arrepender do que você já fez. Você tem que se arrepender do que talvez você está fazendo. E se acontecer de você fizer algo que não tinha que ser feito, se arrepender e falar, meu Deus, me perdoa, eu não queria ter feito isso aqui não, está amarrado. Se não houver arrependimento, vai haver, sabe o quê? Engano. Quando a pessoa ela vive no erro, praticando as coisas erradas, ela não se arrepende, o que acontece é engano. Porque quando a pessoa ela sabe que ela tem algo que acuse a consciência dela, a vida dela com Deus, o que ela vai fazer? Ela vai se esconder, ela vai mentir. Porque o engano, ele age quando não tem arrependimento. Por que o diabo, ele construiu, ele gerou o pecado? O pecado é o filho do diabo. Por que ele gerou o pecado? Porque o pecado é uma forma da pessoa esconder, da pessoa mentir, da pessoa enganar, da pessoa fazer o que é errado e ela perder a paz com Deus. Você quer ver como eu vou te provar isso na Bíblia? Lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, abre aí se você trouxe, por favor. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo, o quê? Desigual. Com quem? Com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com o quê? Não tem acordo. Não existe acordo da justiça com a injustiça. Não existe acordo entre a luz e as trevas. Não existe, não tem como. Ou tem luz ou tem o quê? Trevas. Ou tem justiça ou tem o quê? Não tem como mudar isso. Isso não é igreja universal, igreja A, B, C, D, nada disso. Isso é Deus. Aonde está a luz, as trevas têm que sair. E aonde estão as trevas, a luz sai. Não tem comunhão. Não tem como você falar assim, eu estou vendo o pecado, mas eu estou com Deus. Ué, então a luz está ligada e as trevas estão reinando? Nunca vi isso. Então a luz está apagada e as trevas se foram. Não existe isso. Mas as pessoas pensam que é assim, porque esse é o caminho fácil, é o caminho da mentira, do engano. Não, a luz está apagada, mas Deus está aí, na escuridão, fica tranquilo. Não está. Não está. Ah, você está fazendo as coisas injustas, mas você vai receber a justiça de Deus. Ele vai te justificar. Não vai. Não vai de jeito nenhum. As pessoas estão dentro da igreja, perdendo um monte de bênçãos, porque ela quer a justiça de Deus, fazendo a injustiça do diabo. Não tem jeito. A nossa vida, ela é repleta de oportunidades. E em cada oportunidade que a gente recebe, nós temos que tomar uma decisão. Presta atenção, olha para mim. Se você não toma a decisão correta, você está abrindo mão da oportunidade que Deus te deu. Vamos terminar para você entender. Ali diz aqui, olha só, versículo 15. Ou que concórdia, ou seja, concordância, há entre Cristo e Belial, ou seja, demônio? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então quer dizer, não tem acordo. Aí ele continua. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, com a idolatria? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? O diabo, ele quer que você deixe o templo, que é o seu coração, que é o seu corpo, ser morada dos demônios. E sabe como é que você faz isso? Fazendo o que o diabo quer. A nossa alma, ela tem que ter um dono. Quando você sair daqui hoje, leva isso com você. A nossa alma tem que ter um dono. E o dono da nossa alma é quem nós servimos e agradamos. Se você serve e agrada o mal, ele está sendo dono da tua alma. Você tem que se arrepender. Se você não se arrepende, então quando vir a sua morte ou a vinda de Jesus, a sua alma vai ser entregue para o dono dela. Você tem que ter muito cuidado com isso. Então o arrependimento é o caminho. Só que para se arrepender, você vai sentir dor. Só que a dor do arrependimento, que é a dor de Deus, ela é boa. É a que traz a salvação. A dor do mundo traz a vergonha e a humilhação. Agora, para a gente não demorar muito, depois você continua lendo, porque é muito forte essa direção que o Senhor Jesus dá aqui. Ele diz aqui, vamos continuar para a gente, está terminando para a gente entender. Aí diz aqui, no versículo 17: por isso,
saí do meio deles. Olha Deus falando. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Ou seja, deixa o pecado, deixa o erro. E eu serei para vós pai. Não vai ser mais senhor, vai ser o quê? Pai. Você vai ser filho, não servo, não simpatizante, não seguidor. Vai ser filho de Deus. Aí ele continua. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu pergunto, quem de nós aqui não quer ser filho de Deus? Tem alguém? Todo mundo quer ser filho de Deus. Mas para ser filho de Deus temos que nos apartar do imundo, do infiel, do injusto, do que não presta. Aí ele continua, vamos lá agora no capítulo 7, versículo 9. Capítulo seguinte. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque, olha só, isso aqui é muito forte você entender isso aqui, o versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo quem? Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ou seja, essa dor é boa. Aí ele continua. Mas a tristeza do mundo opera o quê? Se você ficar triste porque você se arrependeu, deixou algo que você gostava, que estava errado, vai vir. Se não quiser abrir mão do erro, do pecado agora, a dor vai ser eterna, meu cara. A alma vai ficar eternamente no fogo. E aí, quem vai te ajudar? Então se arrepende. Ou melhor, se arrependa. Fala, oh Deus, eu errei, eu pequei, está amarrada essa vida. Eu não aceito mais isso. Você que está na droga, no adultério, na prostituição, na mentira, se arrependa. Ou você se arrepende e muda de vida, ou você vai continuar comendo na mão do diabo. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Conhecer a verdade não é ler a Bíblia. Conhecer a verdade é entendê-la. Amém? A lição do dia é essa. Se arrependa. Se você não se arrepender, se você não falar, eu me arrependo, eu quero mudar, então não tem oração que ajude. Olha para Deus. Olha para Deus. Ah, bicho, mas fulano fala isso. Fulano fala, deixa falar. Quanto mais falar, melhor. Pelo menos você vai ter mais força para você lutar e mostrar para eles que de fato o teu Deus é um Deus vivo. Amém? Não valorize o que os outros pensam e o que os outros dizem. Valorize o que Deus pensa, o que Deus diz, porque é isso que conta. Amém?